Bom dia, queridos amigos. Que a paz, a alegria, a esperança seja o que mais necessitamos, seja realizado com esforço e que possamos juntos compreender as oportunidades divinas que Deus, nosso Pai, Jesus, tem nos concedido. Vamos ler hoje a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não a poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por vos hei a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino do céu de Deus, e que vós outros sois dele expelido. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que foram os últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências. Coisa a que poucos se resignam, e é o complemento da máxima. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada a estrada do bem, será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse ou aquele estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição e a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao Mestre que nos ampare, que traga para todos nós as vibrações de paz, de alegria que tanto necessitamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Queridos amigos, é interessante quanto o Evangelho de Jesus é atual para todos nós. E essa porta estreita é o que nós hoje estamos vivendo. Nós estamos vivendo num mundo completamente voltado para as ilusões, para o materialismo, em busca do conforto, do lazer, de tudo aquilo que mostra o que tenho e não o que sou.
E esse caminho, ele é bem espaçoso, convidativo, tem o luxo que muitos querem. Então, nós precisamos saber, hoje, é um convite que venho fazer-lhes, que caminho eu quero para mim. O caminho largo da perdição, que é esse que eu estou descrevendo, das grandes facilidades, do lazer, do descanso, ou é a porta estreita, onde eu sou convidado todo dia a pensar, a lutar, a trabalhar, porque sem trabalho eu não renovo nem meu pensamento e nem renovo a minha inteligência. E nós sabemos, Emmanuel tem uma mensagem muito expressiva, e não vou falar sobre ela hoje, mas apenas o título, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. O que quer dizer isto? A porta que abre para nós do entendimento da grandiosidade, da imortalidade, da comunicabilidade, do papel da lei de Deus em nossa vida. Mas como eu vou fazer? De que forma eu vou aplicar tudo isso? E aí vem a doutrina espírita nos mostrando que nós somos um ser imortal, que nós somos um espírito e que precisamos compreender esse ser espiritual que nós somos. Então, quando diz aqui, Senhor, serão poucos os que salvam, e aí ele vai respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Amigos, não existe nada na vida que é o processo, que vive no processo da acomodação, da ociosidade. Porque quando nós vamos mostrar que larga é a porta da perdição, porque nós vivemos ainda, grande maioria da humanidade, nas suas paixões, as suas más inclinações. E esses pensamentos, eles me arrastam para o caminho do mal. Porque como tem sido difícil as pessoas compreenderem o que é o valor do bem. E nós estamos vivendo hoje, no planeta Terra, um momento muito sério em que nós temos visto o autoritarismo, a desonestidade, o mando. Isso tudo não pode fazer parte de uma vida feliz. Nós responderemos pelos nossos atos. E aí nós vamos ver o que adianta essa vaidade exacerbada, esse poder, esse autoritarismo. E nós vamos ver que responderemos por isso. E camuflar a lei divina pela desonestidade, pela hipocrisia que hoje nós estamos vivendo, nós precisamos pensar que ninguém vai nos condenar. A condenação é nossa própria consciência, é o nosso próprio entendimento do livre-arbítrio, porque nós somos livres para fazer escolhas, mas dentro dessa liberdade eu preciso ter responsabilidade com os meus atos. Então nós vamos ver que tudo que nós vivemos, nossa relação ou inter-relação pessoal com a vida, nós vamos ver que tudo tem trabalho. Nós, para construirmos o nosso lar, nós precisamos de um tempo para nos unificarmos em sentimentos, para harmonizar não a casa, mas construir o lar, para que a gente possa receber os nossos filhos e dar-lhes a ele a lição. E muitas vezes este espírito que hoje está conosco e que nós às vezes choramos pelas dificuldades que temos enfrentado das mais diversas ordens, esse espírito que vem como filho é uma oportunidade que eu estou tendo de me perceber, de sair da porta larga, porque muitas vezes eu reclamo porque eu não tenho mais tempo, não posso mais ir à academia, eu não posso fazer minhas viagens, porque o meu filho precisa de mim. Será que é ele que precisa de mim ou eu preciso dele?
Como é que eu desenvolvo a paciência em mim? De que forma eu desenvolvo a caridade, o bem, que nós hoje sabemos que é o remédio que vai nos aliviar? Mas nós não estamos olhando por aí. É por isso que nós temos perdido as grandes oportunidades de crescer. Então, nós vamos ver que tudo na nossa vida é trabalho. A atmosfera modifica pelo trabalho da natureza. Nós vamos ver que dentro de casa, os conselhos, a postura, a presença, tudo isso é trabalho. Então, a porta da perdição ela é larga. Por quê? Porque nós vamos desenvolver em nós justamente as paixões doentes que nós temos, que vai nos arrastar para as coisas do mundo. E nós não somos do mundo, amigos. Então, essa salvação que nós queremos entender é salvar a nossa vaidade, libertar da vaidade, libertar do nosso orgulho, libertar do nosso egoísmo. Então, nós temos que transformar a nossa reencarnação num bem maior. Por isso que ela tem uma finalidade educativa. Então, hoje, nós estamos vendo que as palavras de Jesus não têm sido interpretadas na sua essência. Repetimos palavras. Por isso que nós estamos distantes de compreender que quanto mais luta, quanto maior é a dificuldade da nossa existência, realizadas essas lutas com amor e compreensão, com simplicidade, maior será o nosso processo de libertação. Nós não somos proprietários de nada. Muitas vezes eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muita coisa, mas eu não vou levar isso comigo, amigos. Isso é uma ferramenta para que eu possa multiplicar o bem para o outro. E nós, às vezes, não entendemos isso. E nós precisamos ver que a humanidade ela vem movendo uma situação extremamente complexa, destruição, guerras. Nós estamos vendo aí invernos, enchentes, tornados, tudo isso para nos chamar a atenção que há uma certa impotência de nossa parte diante das coisas divinas. Então, nós todos somos filhos de Deus, precisamos compreender o valor de atender os chamados que nós fomos. Por isso que o Evangelho é muitos os chamados e poucos escolhidos. Aqueles que são chamados se perdem na caminhada. São aqueles que estão mergulhados nas suas ilusões. O tempo para ele é administrado de acordo com o seu interesse. E aí nós vamos ver nessa passagem uma coisa que parece que a gente quer pular a interpretação. Quando ele diz assim: por vós eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ora, Jesus falava para espíritos. O homem, nós somos um espírito que estamos temporariamente num corpo. Então é preciso que a gente entenda que a palavra de Jesus tem uma complexidade divina. Não está falando, ele muitas vezes usa de expressões para dar uma figura de linguagem. Mas veja bem, quando ele fala isso para nós, não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Por quê? Porque não foi isso que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar o amor, o perdão, amai os vossos inimigos. Ele coloca para nós uma questão que nós já esquecemos: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, ele mostra que larga é a porta da perdição. Mas todos aqueles que entram nessa porta, ele vai mostrar para nós que haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó
e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Porque o reino de Deus não é lugar físico. O reino de Deus é um estado íntimo da minha consciência. É o estado de harmonia da minha consciência entre o que eu penso e o que faço. Por isso que nós vamos ver que na nossa vida, tudo que nós fazemos, nós temos o benefício de alguém. Por exemplo, nós vamos ver o pão que nós comemos todo dia. Como é que esse pão chegou na mesa? Então, nós temos que ver que o trigo passou por um processo, depois chegou a farinha, até que chegou no nosso lar. Mas alguém trabalhou, alguém teve esses momentos de trabalho para que ele possa também pensar em melhorar o seu esforço, a sua maneira de agir. Há anos atrás, a gente não tinha máquina de lavar roupa. Então, as roupas eram lavadas manualmente. E alguém desenvolveu uma inteligência voltada para auxiliar. Foi um bem. E aquilo hoje nos beneficia. E é por isso que nós não damos valor nas pequenas coisas. Então, nós precisamos aspirar é, algo que seja maior do que tudo isso, algo que seja divino. E eu tenho que lutar para me conseguir, nada vem de graça. Essas são as dores, as lutas, as provas, para que a gente possa sair dessa sombra e contemplar a luz divina que envolve o nosso pensamento, nos traz beleza, nos traz alegria, e nem sempre nós valorizamos. Essa é a porta estreita, a porta da luta, a porta das provas, da compreensão, do trabalho do bem. E é essa porta que Jesus está nos dizendo, né? Que o que é a porta estreita é a porta larga. Então, a gente não está aqui para falar para vocês qual a porta que nós devemos entrar. Cabe a cada um fazer a sua escolha. E nesta hora, Senhor, que também temos imensa alegria de agradecermos, nós pedimos para que os espíritos amigos sustentem-nos com as suas vibrações de paz, de harmonia, mas que nós saibamos receber isso com muita alegria em nosso coração. E assim, Jesus, que nós possamos receber o passe com fé, com coragem, acreditando na presença dos Espíritos junto a nós. E pedimos que eles coloquem todo essa energia, esse magnetismo, para que possa transformar a água, esse elemento divino, que ela se transforme em medicamento, mas que eu possa crer nisso, que eu possa ter fé nisso, se não é apenas um falar por falar. E deixe no coração de todos as reflexões desta manhã. Que a paz divina sustente o nosso espírito, nosso pensamento, para que todos nós sintamos agasalhados pelas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus e Eurípides olhe por nós. Que assim seja.